Ações, ETFs, BDR, fundos de investimento imobiliário, mercado futuro, dólar, índice, opções. A gente tem várias alternativas no mercado financeiro e uma delas é você operar no mercado de opções. Se você já fez alguma movimentação de opções na Bolsa Brasileira, você vai precisar entender como que funciona a tributação e deixar ela toda regularizada para você não ter nenhum problema com a Receita Federal. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar com essa questão. Para você que não me conhece, meu nome é Alice Porto, sou mais conhecida como contadora da Bolsa. Há 15 anos fundei uma assessoria tributária especializada em investidores de Bolsa que inclusive atende, regulariza, faz todos os cálculos desse mercado de opções, assim como os outros mercados de Bolsa Brasileira e Bolsa Americana. Então, se você quiser conhecer mais, quiser ter essa facilidade de ter especialistas fazendo toda a parte tributária para você, é só você clicar aqui na descrição. Bom, o mercado de opções, ele vai ter dois universos que você precisa se atentar. São os cálculos e a declaração, né? Provavelmente você já deve saber que R$1 na bolsa tem que entregar a declaração anual, então qualquer opção que você fizer na Bolsa de Valores representa R$1 na bolsa, então você vai ter que entregar a declaração. Para isso, você tem que fazer cálculo. E uma das perguntas que eu mais recebo sobre cálculo de opções é: quando que eu calculo o meu lucro ou o meu prejuízo? Porque pode acontecer de a opção, a call, a put, se você vendeu, se você comprou, o tipo de opção ali que você entrou no mercado, ele tenha feito um crédito, ele tenha iniciado com um crédito no seu extrato. Mas isso não quer dizer que você já teve aquele lucro, porque só o encerramento da operação é que vai ser possível te fornecer qual que vai ser o lucro ou qual que vai ser o prejuízo. Então, assim que você entra numa opção, não importa se foi crédito ou débito no seu extrato, esta entrada não significa que você já pode calcular o seu lucro ou o seu prejuízo, tá? O cálculo da tributação de opções acontece quando? No encerramento. Sim, e esse encerramento ele pode acontecer, você que opera opções, você já deve estar acostumado, ele pode acontecer de três formas. A opção ela pode encerrar no próprio vencimento, caso ela seja exercida, porque na hora que você seleciona um ativo que representa o mercado de opções, o próprio ticker dele ali já vai vir com a informação do vencimento, o mês que vai vencer, e também do strike ali que você optou pela opção. Então, aquela letra no ticker, ela representa o vencimento, que é quando vai encerrar a opção. E caso você deixar a opção ser encerrada, é ali, naquele momento do encerramento, do vencimento da opção, que você consegue calcular se teve lucro ou prejuízo e que é o mês na qual você vai alocar esse lucro ou prejuízo para fazer os cálculos de tributação e para preencher a declaração. Mas pode acontecer da opção ter virado pó. E essa opção virar pó, você também vai ter essa informação no vencimento. Então, nessas duas situações, que é seja no exercício ou virar pó, o momento que você vai ter a possibilidade, que vai ser possível apurar o lucro ou prejuízo é no vencimento. Mas existe uma terceira situação que é na recompra de opções. Então pode ser ali que o investidor tenha lançado uma opção ou comprado uma opção, não importa, ele entrou numa operação de opção e ele não vai, por alguma estratégia, decide não aguardar o vencimento daquele ativo e resolve recomprá-lo. Claro, seguindo a estratégia ali, ele vê a tendência de mercado, opa, não vou esperar exercer, eu vou recomprar. Então, naquele momento da recompra é que vai ser possível apurar o lucro ou prejuízo, porque aquilo representa o encerramento daquela negociação. Esclarecido então qual o momento para ser efetuado o cálculo, um dos questionamentos mais constantes que eu recebo também é em relação ao prêmio da opção. Então, o prêmio você pode pagar ou você pode receber. Então, a partir do momento que você paga esse prêmio, ele vai representar um custo ou ele vai representar um prejuízo. Então, se aquela opção te gerou um lucro e você pagou o prêmio, você vai bater o prêmio no lucro. Se aquela opção te gerou um lucro e você recebeu esse prêmio, você vai somar esse prêmio no lucro.
lucro da opção. Se aquela opção te gerou um prejuízo e você pagou o prêmio, você vai somar esse prêmio no prejuízo. Se aquela opção te gerou um prejuízo e você recebeu o prêmio, você vai bater o prêmio nesse prejuízo. Pode parecer um pouco complexo a princípio, mas na questão do prêmio, de fato, o que deve se focar é se esse prêmio foi creditado ou se foi debitado, se você pagou ou se você recebeu. Porque tudo aquilo que você paga, de alguma forma, vai se transformar ali num prejuízo, é uma despesa, né? E tudo aquilo que você recebe, de alguma forma, está aumentando o seu patrimônio, ele começa a ter uma configuração de lucro aí. E uma questão importante é, caso a sua operação de opções, ela vai culminar no encarteiramento de ações, ou seja, o encerramento daquela opção não vai te gerar nenhum resultado financeiro, mas sim uma obrigação de encarteirar ações, este prêmio, caso você tenha pago, ele vai compor o custo de aquisição dessas ações, ou esse prêmio, caso você tenha recebido, ele vai ter que ser tributado como lucro. Porém, agora eu vou entrar na questão da tributação do cálculo, você tem que seguir as regras tributárias vigentes, que é ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, até tudo do mês que for swing trade, você vai somar com tudo. Então esse prêmio, ele, como ele é de opções, ele é considerado ali uma operação de swing trade. Então você não vai pagar já direto o imposto sobre esse prêmio, já não vai ser tributado diretamente o imposto sobre esse prêmio. Você tem que fazer o encerramento do mês no valor do swing trade para saber se de fato você fechou o mês no lucro ou no prejuízo. Então, ou seja, o prêmio da opção, ele entra como um resultado de operação de swing trade para você fazer a análise do mês do total do seu resultado de swing trade. Se for positivo, já bateu o prejuízo do mês anterior, é 15%. Se for day trade, é bem difícil fazer aí day trade de opções. Não, a pessoa pode comprar e vender, mas enfim, é mais raro, né? É 20% e é uma DARF, né? É uma DARF única, independente se é swing, se é day trade, se é opções. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que fala mais sobre essas regras tributárias, porque tanto o prêmio de opções quanto o próprio resultado de opções vai seguir a regra tributária que é vigente aí para todos os tipos de mercado. Um ponto importante de uma pergunta que essa já não é tão comum, mas eu já recebi, é que muitas vezes a opção está descoberta. Você entra na opção e está descoberta, ou seja, você não tem os ativos para cobrir aquela opção, caso no momento do exercício você seja obrigado a entregar o ativo. Isso não quer dizer que essa opção é um day trade, tá, gente? Pelo seguinte, na hora que for feito o exercício da opção e que for necessário que você adquira esses ativos para entregar, para cumprir a obrigação da opção de você entregar esse ativo, existe uma exceção na legislação que não considera esta compra e esta venda de ativos no mesmo dia como day trade. Peraí, mas eu vi um vídeo da contadora da Bolsa que falava ali os 5 motivos para fazer day trade, inclusive vou colocar o vídeo aqui na descrição e eu reforço. Esse caso é uma super exceção, que é quando você tem uma opção, ela é exercida, você precisa entregar as ações para o outro lado de quem negociou a opção com você, porém você não tem os ativos em carteira. Então você tem que adquirir os ativos em carteira e entregar aquela opção. Aconteceu tudo no mesmo dia, porém não é um day trade. Apesar de ser no mesmo dia, configura como mercado de opções e não vai ser tributado ali no 20%, e sim vai ser tributado como um mercado de opções, que é o 15%, porque teve abertura lá atrás e o fechamento aqui. As ações de mercado à vista, elas estão transitando no mercado de opções para você cumprir a sua obrigação ali. Então, nesse caso específico, não é considerado day trade. E existe um outro ponto importante também, é que caso o final dessa opção, o encerramento dessa opção é para você encarteirar ativos, o prêmio que você pagou para poder encarteirar esses ativos pode ser somado no custo de aquisição desses ativos que você encarteirou. E agora eu já sei o que pode estar passando na sua cabeça. Mas a put que eu vendi no strike tal, mas a call que eu lancei no strike tal. Ah, mas eu sou o tomador da put, da call. Você deve estar todo no jargão ali das opções, porém, na questão tributária, isso pode mais confundir do que ajudar. O importante é entender o encerramento, se teve um lucro, se teve um prejuízo, se esse prêmio é um ganho, se esse prêmio é um custo, para que a tributação feche de forma redonda, de forma regular, de forma que, na lógica, consiga ser cumprido toda a legislação determina para as questões de opções. E, por último, pode ser que o seu nível de desmotivação aí do outro lado em relação às operações de opções pode ter aumentado ou talvez não, diminuiu, porque de fato a tributação de opções ela é bem mais
minuciosa, porque ela vai ter esses detalhes, ela tem esses entraves diferentes que os outros mercados não têm. Então, eu te convido mais uma vez para ser cliente da minha assessoria. Aqui a gente, sim, contempla opções. Então, no plano que a gente tem, qualquer operação que você faça no mercado da B3 já está incluído. Ah, mas eu opero só ações. Beleza, está incluído no plano. Ah, vou começar opções. Sim, está incluído no plano. Então, você não precisa se preocupar em, eu vou operar mercado diferente na Bolsa Brasileira. Será que eu vou ter que mudar de plano? O plano já contempla tudo para que você, investidor, consiga ter tempo, consiga direcionar a sua energia para estudar o mercado e ter aí a liberdade de escolher qual estratégia que vai casar com seus objetivos, que eu acredito que seja ganhar dinheiro, porque na Bolsa de Valores, normalmente, esse é o objetivo principal de todo mundo. Então, eu vou te pedir uma gentileza. Curta esse vídeo, caso eu conseguir te ajudar em algum ponto em relação a opções, se essa questão do prêmio, do day trade, você já sabia, se não sabia, enfim, se eu conseguir contribuir alguma coisa aí para a sua consciência ter ampliado em relação às questões tributárias de opções, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, que é muito melhor receber a notificação do meu canal do que da Receita Federal, e por fim, compartilhar esse vídeo com seus amigos investidores, principalmente aqueles que operam opções. E me conta, você opera opções desde quando? Deixa eu entender o perfil do público aqui para que eu possa gerar conteúdos que agreguem cada vez mais valor. Vejo você no próximo vídeo. Você tem que fazer cálculo. E uma das perguntas que eu mais recebo sobre cálculo de opções é: quando que eu calculo o meu lucro ou o meu prejuízo? Porque